E até a Bíblia eu rasguei, eu só vi depois que eu tinha rasgado a Bíblia, eu não sei. A dúvida foi algo que atrasou muito a minha vida. O medo e a dúvida. Que eu passei a ter dúvida e medo. Por conta de cada vez que eu passava mal, eu passava por um processo de libertação, ali eu tinha dúvida. Eu não cria que eu estava liberta e que aquilo não ia mais acontecer. Então vinha os pensamentos. Eu tinha muitos pensamentos negativos, vinha aqueles pensamentos de dúvida. E ali por muito tempo eu continuei naquele sofrimento, passando mal. Não conseguia ficar liberta por completo devido àquela dúvida, aquela insegurança, era indefinição, algo muito ruim, que me prejudicou muito, atrasou muito a minha vida espiritual mesmo. Ali todas as vezes que eu passava mal, quando eu voltava para casa, eu ficava mal. Aí quando eu vinha para a igreja, logo que chegava eu pensava, será que eu não vou passar mal hoje de novo? Eu já ficava com aquele medo. O medo era tão grande, aquela dúvida, que eu acabava passando mal mesmo. Ali uma certa noite, eu fui dormir. E naquela noite eu sonhei, ou era um pesadelo, ou era real, não consigo entender o que foi que aconteceu, porque aconteceu muitas coisas comigo que eu não lembro. E que às vezes minhas filhas falam que aconteceu naquela época, e eu não consigo me lembrar dessas coisas que aconteceram, que eu fiz. Uma noite eu tava dormindo e ao mesmo tempo era como se eu tivesse acordada. Eu senti que meu esposo estava me enforcando. E eu tentava tirar a mão dele e eu não estava conseguindo. Chegou uma certa hora que eu não entendi aquilo. Eu mesmo dormindo, eu era acordada ali, não sei o que estava acontecendo. Eu só percebi como se ele tivesse voado, então ele se bateu bem forte na parede, que acordou todas as minhas filhas nessa noite, porque foi uma pancada muito forte. E eu dei um grito também. Parece que na hora eu consegui respirar, que eu já estava perdendo o ar. Ali meus filhos correram, todo mundo, para saber o que tinha acontecido. Eu disse não, que tinha sido ele, estava tentando me matar. Aí meu filho que me ajudou nessa noite, para ver a situação da dúvida, o medo, tudo ali, já era nessa época, eu ainda nessa situação. Meu filho já era obreiro e ele foi quem me ajudou, porque eu passei muito mal depois. Aí no dia seguinte eu fui para a igreja, isso era um domingo pela manhã. Logo que eu cheguei na igreja, na hora da palavra eu passei mal novamente. E por muitas vezes isso acabou acontecendo. Teve uma quarta-feira que eu passei mal também, que até a Bíblia eu rasguei. Eu só vi depois que eu tinha rasgado a Bíblia. Eu não sei o que aconteceu nesse momento, que eu não me lembro. Só sei que eu passei muito mal e acabei rasgando até a Bíblia. As minhas duas filhas mais novas, elas disputavam quem ficava perto de mim, de medo. Elas não queriam sentar perto de mim. Eu não sabia disso. Vim saber agora, já depois de muitos anos, elas conversando comigo, que elas tinham medo de ficar perto de mim, porque por muitas vezes eu poderia passar mal. E eu era agressiva naquele momento, eu poderia até machucar elas sem querer, sem ver. E ali eu continuei essa situação tão horrível. Era de uma forma que quando eu chegava na igreja, ali eu sentava. Aí do lado, sempre os obreiros ficam ali, aquele corredor cheio de obreiros ali passando. E vi uma voz muito ruim pra cima de mim, mandando eu pegar a obreira e bater. Ela falava, bate essa obreira, vai, fala isso e faz isso. Enforca ela, faz isso, faz aquilo. E eu ficava com aquele conflito na minha cabeça. A outra voz falava não, não e não. E aí vinha aquela voz. Na hora que passou a obreira, não podia passar, dava assim um ódio dentro de mim, uma coisa estranha. Que hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu fazia uma coisa dessa? Como que eu tinha esse pensamento? A obreira, a filha de Deus, tá ali para ajudar, tá servindo a Deus. E eu com aquele pensamento ruim ali, aquela voz dizia, vai, quebra essa igreja, acaba com tudo aqui, faz isso, faz aquilo. Era uma voz ruim mesmo. E eu lutando contra aquilo. Acabava que durante a reunião eu não conseguia entender a palavra, porque eu não conseguia me concentrar. Na hora da palavra, aquela perturbação, aquela voz perturbadora que ficava na minha mente. Ali vinha muita dúvida, e aí aquela voz me atrapalhava muito, me impediu muito mesmo, atrapalhou a minha vida, atrasou tudo. Eu continuei por muito tempo nesse sofrimento. Aí eu sei que meu esposo tentou em vários lugares na cidade, ele botou vários trabalhos, tentou com um restaurante, tentou com dormitório, tentou com lanche e nada. Aí chegou um dia que eu não estava bem, eu fiquei doente, muito doente, e ali era dengue. E eu comecei a sangrar. E ali eu fui levada urgente para o hospital, eu estava muito mal, já não conseguia ficar em pé, nem levantar nada. E eles disseram que a suspeita era dengue hemorrágica. Lá naquela hora eu me dei uma revolta muito grande. Ali eu tive dúvida daquela coisa que eles falaram para mim,
daquela doença. Eu não tô doente com isso aí, eu não tô. Eu fiquei ali naquele pensamento meu direto, não, isso não é verdade. Deus já operou muitos milagres na minha vida desde o início na rodoviária. É tanto que lá na rodoviária, quando eu morei lá, a gente casou, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que um dia eu fosse casar, que isso não passava na minha cabeça de casar. Eu nem lembrava que ninguém casava. E ali a gente passou por uma situação onde a gente participou de uma audiência, e aquele juiz, depois que terminou, chamou eu e a Avelino para conversarmos, onde ele orientou que nós deveríamos casar, que nós tínhamos muitos filhos, não era bom, principalmente que tinha filhas mulher. Ali eu me lembrei disso, Deus fez um monte de milagres na minha vida, curou minhas filhas, eu me libertei de várias coisas, eu não tô com essa doença, isso é mentira, porque dengue hemorrágica é muito perigosa. Ali quando ele teve aquela suspeita, eram muitos médicos vieram me visitar naquela sala, que eu tava muito debilitada, muito mal mesmo, e veio vários médicos, era enfermeira, era tanta gente que entrava lá para me olhar, para ver, para falar alguma coisa. E ali eu determinei, eu não tô com essa dengue hemorrágica, eu não aceito. Mesmo sangrando, eu determinei que eu não tava. Ali eu pedi para meu esposo, ele entrou lá para me ver, eu tava com meu RG, eu pedi, leve meu RG ali na igreja, pede o pastor para orar por mim e fala o que tá acontecendo. E com muita dificuldade ele acabou indo lá. Aí quando foi logo em seguida, aí a esposa do pastor veio lá, onde eu tava no hospital. Ela ungiu a cama e me ungiu e fez uma oração. E ali aquele monte de médico entrava, aquele povo tudo com aquela situação que na época eu tava tendo muito problema de dengue, pessoas já tinham morrido com dengue hemorrágica. E ali eu determinei, eu não tô com isso não existe, isso é mentira, não é real. Então ali eu criei com aquela oração, ali eu não tinha nada. Eles fizeram todos os exames, não deu. Ali eu fiquei internada até completar o prazo e ali voltei para casa, ficou tudo bem. E ali a gente continuou a nossa vida. Ali meu esposo decidiu botar uma venda de frutas. A gente conseguiu um local para morar, e aí o padre, que era meu tio, conseguiu um local onde era uma casa boa, tinha um ponto de comércio do lado. Ali ele decidiu colocar uma venda de frutas, água de coco, ali tava vendendo bem. Só que ele não ficava quieto, por conta do vício do jogo, ele tinha que inventar alguma coisa para ele estar no jogo. E ali não tinha como ele colocar um jogo. Ali ele conseguiu para ficar encarregado de um dormitório, onde muitas pessoas dormiam, ele quase não vinha mais em casa, ficava para lá mesmo. Chegou um dia que ele arranhou a perna dele lá numa mesa de ferro, já enferrujada, e por conta desse arranhão ali naquela perna dele, gerou algo muito grave. Onde a perna dele se transformou, ficou inchada, e ali começou a sangramento, começou uma água sair e foi inchando, e ele gritava a noite e dia como doido, nada resolvia. E a gente arrumava, era muito pano para colocar ali, tudo que era pano era pouco, parecia que estava se desmanchando em água e inchando, já ficando roxa. Aí a gente levou ele para o hospital, onde ele ficou vários dias internado e aquilo ali não estava resolvendo. Então os médicos decidiram que ia mandar ele para a Imperatriz, que era para amputar a perna dele, que já estava chegando no joelho, aquela doença. E ele gritava noite e dia. E foi um sofrimento muito grande para todos nós, eu e minhas filhas. Ali eu pensei, não vou aceitar isso, ir para esse lugar, para a Imperatriz não. Vou entrar em contato com os irmãos, a família dele, tudo no Piauí. E ali onde um dos irmãos decidiu que não era para levar ele para a Imperatriz para amputar a perna, era para levar para Teresina, no Piauí. Aí foi a luta pra gente conseguir uma ambulância. Aí aqui nessa cidade, em Balsa, a gente conseguiu uma ambulância. E eu conversei com a diretora do Hospital de São João dos Patos, que era muito amiga da gente. E ali ela disse, pode vir até aqui que a gente consegue uma ambulância até Floriano, do Piauí. Aí a gente foi, chegou lá, trocamos de ambulância em São João dos Patos. Aí, chegando lá, eu decidi ir na igreja, pedir uma oração. Aí quando a gente chegou em Floriano, do mesmo jeito, eu fui também na igreja, eu fui mais com meu filho Júnior. Chegamos aí pedi uma oração também. Aí meu cunhado já vinha de Guadalupe, no Piauí, com outra ambulância para passar ele para essa ambulância pra gente ir para Teresina. Aí chegando em Teresina, a gente foi lá pro hospital, onde ele lá tem um sobrinho que é médico, e quando ele viu a situação da perna, ele disse, não vou aceitar meu tio perder a perna, eu vou salvar a perna dele. Já conversou ali com o diretor do hospital, com a equipe médica, e decidiu que ia fazer aquela cirurgia naquele mesmo dia que já estava chegando, já estava próximo, era da noite já. Ali eu perguntei onde é que tinha uma igreja universal naquele lugar. Ali me ensinaram, era na mesma rua do hospital ali. Eu fui rápido, cheguei lá, o pastor Marra, a esposa, estava chegando de uma evangelização, contei a situação para ele, disse, não, a gente vamos lá agora. Aí eles vieram comigo lá no hospital, ele já estava em frente à entrada da sala de cirurgia. Ali eles fizeram a oração, pediram um pouco de um momento ali para eles oraram por ele entrou, fez a cirurgia. E ali
O meu filho Júnior ficava à noite, eu ficava o dia todo com ele, naquele hospital. Aí a gente conseguiu ficar na casa de uma irmã dele, que ficava ali perto daquele hospital. À noite eu ia para a igreja, todas as noites. Quando eu saía de lá, às 6 horas, eu ia direto para a igreja. De dia o Júnior ia, porque era assim, ele estava fazendo assim. E ali a gente foi muito bem tratado por toda a família. Os meus irmãos em São Paulo também ajudou muito, me ajudaram muito. Todo mundo ajudou, a gente foi bem tratado. Chegou ao tempo que ele ficou bom, aquela cirurgia tirou muita carne da perna dele, do pé, ficou aqueles buracos limpo ali, porque ele quase a perna toda estava podre. Mas aí eles conseguiram fazer aquele tratamento. A gente voltou para Balsa, chegando em Balsa. Ali a gente tinha que estar todo dia, tinha que levar ele para fazer curativo. Aí a ambulância vinha buscar. Ali aquele dono daquela casa que a gente estava ali morando por um período que nós nem pagava nada ali, pediu, aí a gente conseguiu morar em um kitnet. Lá foi muito sofrimento, porque era muito apertado e todo mundo ali, e a gente tinha que levar ele para fazer todo dia aquele curativo. E ali a gente sofria porque ninguém estava trabalhando, ele tinha um benefício dele, mas ali o benefício dele há muito tempo que ele já vivia envolvido em agiota, passou a deixar o cartão com os agiotas e já não recebia quase nada. Então a gente passava muitas privações, era muita gente que ajudava a gente diante da situação. Ali naquele período que eu viajei, a minha filha Kate me ligou para contar que a Carol já não estava mais querendo ir para a escola. Ela estava com medo, só ficava deitada, e a minha filha achava que ela estava com birra, que não queria ir para a escola. Quando eu cheguei, aí a gente mudou ela de escola, bem próximo dali de onde a gente estava morando, porque ela não estava querendo ir para a escola, então eu decidi colocar ela em outra escola mais próxima. Ali ela não queria ir. Aí teve um dia que eu fui com ela até fora, ela chorando muito, pedindo, mãe, não manda eu ir para a escola hoje, por favor, não quero ir para a escola. Aí eu disse, não, vai, Carol, você já perdeu muita aula, não é bom, porque se você ficar tendo falta. Aí eu até orei, quando ela saiu, olhei pro céu, eu falei assim, meu Deus, se tiver acontecendo alguma coisa que eu não sei, e ela tá com medo de falar, então se eu der força pra ela, dê coragem, que ela volte agora, que ela nem vá, e fale a verdade pra mim. Aí quando eu tava entrando no portão, ela tava voltando ali chorando. Aí eu parei e perguntei o que foi que aconteceu, Carol. Ela falou, mãe, por favor, não mandei pra escola, tem um homem me perseguindo, ele vai me matar. E essa menina chorava desesperadamente. E a gente ficou todo mundo nervoso. Eu já entrei em contato com todas as meninas e comecei a conversar. E quase nenhuma acreditava, mas eu acreditei naquilo que ela falou. E ela disse que estava com medo deles matar ela, não era pra mim, ela não queria mais estudar, ela não queria ir, se tremendo toda. E ali próximo eu enxerguei um lugar que eu via muita gente entrando, com adolescente, com jovem ali, até criança mesmo. Aí eu decidi ir lá para saber o que era aquilo ali. Aí quando eu cheguei nesse lugar, era um CRES. Ali eu perguntei para aquela mulher o que eles faziam, qual era o trabalho ali, qual era a função deles. Aí ela me orientaram. Aí eu chamei a moça em particular, contei o que estava acontecendo, então vou trazer ela aqui pra gente conversar com ela. Aí a gente levou, foi muitos dias lá e ela começou a ser atendida por uma psicóloga, mas ela não falava, só chorava. E entrou vários dias nessa situação e sem ela falar o que estava acontecendo. Aí eu trazia ela pra casa, conversava muito com ela, passei toda a confiança pra ela, me tornei muito amiga dela pra ela poder contar a verdade pra mim, porque o que estava acontecendo. Aí foi onde ela falou que a pessoa tinha tentado abusar dela e tinha ameaçado ela de morte se ela falasse a verdade. Aí disseram até que se ela falasse, mataria o irmão dela, que ele via ele muito na rua, então ia matar ele. Pegar ele, botar dentro dos pneus e tocar fogo nele. E matar a família dela todinha. E ela passou a ter muito medo. Essa menina, ela não queria mais estudar, ela tinha ânsia de vômito, dava crise de nervosismo, chorava noite e dia. E a gente levando pra esse pessoal e nada de resolver. E ali ficou de uma situação que ela não conseguia mais ir para a escola. Aí a gente mudou de casa para outro lugar. Ali ela não conseguia ir para a escola. A gente mudou para outra escola, através de uma psicopedagoga, conseguiu pra gente mudar. Ali ela não tinha ânsia de vômito. Só quando pensava de ir para a escola, falava é hora de ir, ela começava a passar mal. Muitas vezes a gente tinha que deixar mesmo ela. E outras vezes acabava que a gente tinha que buscar da aula, porque ela começava a passar tão mal que tinha que vir buscar e levar para casa. Ali a gente decidiu voltar para aquela cidade lá onde minha mãe mora. Por conta disso, a gente pensou, não, a gente vamos embora daqui, talvez é porque aqui nessa cidade a pessoa que fez isso com ela, e ela tem medo de ver, então vamos embora para lá. Mas isso não funcionou, a gente chegou lá, ela continuou com o mesmo problema, aí teve que passar em psicólogos, psiquiatra, e ali ela já começou a tomar remédio, ela tinha muita crise de medo, não conseguia estudar.
E ali foi um tormento muito grande. Aí a gente tinha ajuda do CREAS, do Conselho do Menor, era do CAPS, até a polícia ajudava a gente, porque ali ela já começou a tentar suicídio. E ali por muitas vezes a gente chegava com ela na UPA já quase morta. Então ela já entrava direto, sabia que ali era uma situação séria, então ela já entrava. Não tinha nem dizer assim, não, tem que esperar chamar, não, era passar direto mesmo. Isso aconteceu muitas vezes, e a gente indo na igreja, buscando a ajuda de Deus e tudo, mas aí ela dessa forma. Teve uma vez que eu tive que colocar ela no quarto, tirar tudo de dentro, deixar só a cama e uma rede para mim ficar lá dentro dessa rede em observação a ela quando eu ia dormir. Porque durante o dia eu tinha que trancar ela, pegava o cadeado, passava o cadeado, tirava a chave e guardava. Porque eu não tinha mais nem como fazer as coisas de casa, porque eu não confiava. Por qualquer coisa ela tentava um suicídio. Então ela tomava um remédio, ou ela pegava algo e se cortava, ela ficou com depressão muito forte. Eu nem sabia que aquilo era uma depressão. E ela ali passando mal daquele jeito, chegou um dia que a gente descuidou e ela saiu. Saiu e deixou uns bilhetes escritos. Aí eu fiquei desesperada, sem saber onde encontrar ela. Eu tive que pedir ajuda de todo mundo, né? Até que foi conseguindo encontrar ela. E aí ela tinha que parar em um lugar, pedir ajuda para alguma pessoa que disse que eu não estava mais nem cuidando dela. Não era isso, é porque eu tinha que trancar ela no quarto, porque eu não queria que ela se matasse. Então, ali ela voltou. Naquele dia eu fiquei desesperada. Eu coloquei toda a minha força nos braços, bati numa mesa tão forte que daí os vizinhos estavam para ouvir. Ali eu falando que eu não aguentava mais aquela situação, pedindo ajuda de Deus. Eu gritei muito alto, batendo na mesa, meu esposo, minha filha, pedindo para mim se acalmar, querendo me dar uma garrafa de açúcar. Eu gritei mais forte, não, eu não quero isso. Eu tô precisando de Jesus. Se vocês puderem me dar Jesus, eu quero ele agora, porque eu não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais isso. Tá demais. Aí acabou que minha filha Scarlett foi pra Balsa, que minha filha Kate já tava lá nessa época, e ela veio pra lá, pra onde ela. E eu fiquei com essa menina lá na cidade onde minha mãe mora por vários dias. E ocorrendo essa situação bem grave, cada dia pior. E meu esposo já botou para um jogo de baralho dentro da casa mesmo. Aí era que a perturbação era grande, com aquele jogo lá dentro, aquele monte de homem entrando. E a gente enfrentando essa luta tão grande, mas eu na fé, sempre buscando a ajuda de Deus. Até que a gente decidiu novamente voltar em Balsa por conta que ela tinha que fazer uns exames. E aí o pessoal do Conselho do Menor foi que vieram deixar a gente no carro de lá do Conselho. E ao chegar lá, a gente decidiu ir lá na igreja, onde o pastor atendeu ela e conversou ali com ela. E naquele atendimento, naquele dia, ela tomou a decisão. Ela mesma parou de tomar a medicação que ela tomava por conta própria. Não foi ele, não foi pastor, não foi ninguém. Porque ela já tinha andado para o psicólogo ali em todo que era lugar, psiquiatra, tomava os remédios mais fortes que tinha, aquilo não fazia efeito, porque quando ela dava uma crise de medo, ela acordava, tinha pesadelo, não dormia, gritava alto, aonde eu tinha que correr, ela se agarrava comigo, se tremendo todinho. Mas ali, nesse dia, ela tomou a decisão que ela não ia mais tomar o remédio. O pastor só orou nela, fez uma orientação em relação à fé, falou da fé para ela, de Deus, que ela deveria colocar em prática. E ali naquele dia, ela decidiu que iria fazer um sacrifício. Nessa época, estava vivendo a fé do sacrifício. Ela pegou todas as roupas que ela tinha, aquela mala, levou, colocou em um bazar, vendeu tudo. Ela colocou tudo ali no altar. Foi uma decisão dela, ninguém mandou ela fazer isso. Ela decidiu colocar a vida dela nas mãos de Deus. E a partir daquele dia, ela se libertou. Nunca mais ela passou por essa crise. Ali ela ficou bem, graças a Deus, continuou a vida bem, sem esse tipo de tormento. Mas o meu esposo continuava, aquela vida ali, ele nunca largou, aquele vício do jogo, ele estava muito viciado cada dia mais. E a gente não podia fazer nada, porque por mais que a gente desse conselho para ele, e a gente ali morava num lugar, morava no outro, tentava de tudo, nada dava certo, a gente, por mais que lutasse, aquilo não funcionava, parecia que a gente não estava conseguindo sair nem do lugar. Aquela luta era muito grande, difícil. E eu continuei na fé, na igreja, buscando a ajuda de Deus, perseverando, aprendi a usar a fé, eu passei a buscar mais. E ali a gente continuou naquela guerra noite e dia, sem parar. Aí chegou uma época que a gente já moramos em tanto lugar na cidade, porque quando não conseguia ver, atrasava aluguel, não pagava luz, não pagava aquilo. Aí a gente foi morar em um local que quando
um dia lá deu uma chuva tão grande nessa cidade, que os corpos de bombeiro não estavam dando conta. E lá na casa que a gente estava, entrava água pela frente e por trás, pela porta. E a casa estava enchendo de água. Ali estava eu e minhas filhas e dois netos. Não, tinha 3 netos lá. E a casa enchendo de água e a gente não conseguia abrir as portas. E ali aquela agonia. E eu ligando pro corpo de bombeiro, ligava para um, ligava para outro. E não chegava ninguém para socorrer a gente. E a gente sofrendo naquele tormento ali. E ali chegou a hora que eu entrei dentro do quarto e fiz uma oração. Eu falei assim: meu Deus, faz essa chuva parar, por favor, porque o Senhor vai deixar a gente, todo mundo aqui, morrer e ir pro inferno? Porque eu disse assim: só pra gente ter o Espírito Santo aqui é só a escala, nos outros tudinho não tem. Nenhum de nós não te conhece. Se nós morrer aqui, a gente vai todo mundo pro inferno. Não deixa a gente ir pro inferno, não. Eu fiz essa oração nesse quarto lá, água, muita água mesmo. A gente perdeu tudo. Perdemos roupas, as camas, até a geladeira não prestou mais, tudo, a gente ficou sem nada. Para não ficar sem nada, ficou com a mesa que era alta e uma cama que era bem alta, a água não alcançou na cama. Mas as camas baixas molhou tudo, estragou tudo. Aí a gente ali, quando a água começou a baixar, foi o tempo que a chuva passou. A chuva passou e a água foi baixando, e aí a gente tentando ali abrir a porta para sair aquela água. Até quem chegou, a gente passou a socorrer a gente. Ali a gente foi procurar, a minha filha Scarlett, o noivo dela foi procurar um lugar pra gente morar, porque não tinha mais condição de ficar ali, perdemos tudo. Aí acharam a casa e com a ajuda de uma parenta minha também, que ajudou com o caminhão para levar pelo menos aquela cama e aquela mesa que ficou, e algumas cadeiras, porque as outras coisas, até os alimentos a gente perdeu tudo, tinha feito a compra de alimento e a gente ficou sem nada. Aí a gente mudou lá para essa casa. E ali aquela casa, quando dava uma chuva, molhava mais dentro do que fora. E a gente lutando. E as meninas dormindo no chão. E a cama que tinha só era uma cama que era alta. As outras dormindo no colchãozinho mesmo ali no chão. Foi muito sofrimento ali. E eu sempre ia para os bazar, botar aqueles bazar, aquela preocupação com aquilo tudo. Aonde ali eu estava no jejum de Daniel. Era uma época de fogueira santa e jejum de Daniel. E ali já era um dia de sábado, já o jejum de Daniel já ia terminar, o último dia era no domingo. E eu tava ali tão preocupada com aquele bazar que eu ia botar. Ai, minha filha Stephanie me ligou naquela tarde, perguntando o que é que eu tava fazendo. Aí eu falei que tava ali arrumando aquelas malas, aquelas coisas que eu ia na segunda-feira botar o bazar. Ela disse: mãe, eu não acredito que a senhora tá preocupada com isso. A gente já estamos vivendo o último dia do jejum de Daniel e a senhora preocupada com isso. Mãe, larga isso aí tudo. Larga essas coisas que a senhora tá perdendo tempo. O Espírito Santo tá aí agora, só aguardando. Ali eu pensei, é verdade. Ela tá falando a verdade, eu aqui perdendo tempo. Como é que pode, meu Deus? Já no último, praticamente no último dia, isso já era num sábado e era umas 3 horas da tarde. Ali eu larguei tudo aquilo ali. Isso foi no dia 12 de outubro de 2015, no jejum de Daniel. Se eu não me engano, era o 7º jejum de Daniel. Ali eu fui buscar a ajuda de Deus. Eu comecei a orar, a conversar com Deus, falando e clamando a Ele, invocando o nome dEle. Ali eu estava tão angustiada naquele dia, porque a gente tinha perdido tudo. E meu esposo viajou, porque ali ele tinha marcado uma viagem, já estava com as passagens compradas para ir para São José do Rio Preto. E meu filho Júnior nessa época já estava lá também. Ali eu preocupada com tudo aquilo, eu comecei aquela busca e não demorou muito tempo. Não demorou não, foi logo rápido. Eu senti um alívio tão grande. Eu senti como se fosse uma mão passou no meu coração e tirou aquela angústia, aquele peso, aquele sofrimento, aquela dor toda que eu tava ali. Naquela hora eu senti uma alegria, uma paz muito grande dentro de mim. E ali eu tomei um alívio tão grande que aquelas preocupações que eu tava, passou tudo. Era como se não tivesse nem acontecido nada. Eu não estava mais preocupada com o problema de não ter nada. Eu não fiquei mais preocupada com a gente não tinha onde morar, a casa molhando tudo. Eu não fiquei preocupada que a gente não tinha nada, não. Aí logo, em seguida, a gente conseguiu uma casa no centro da cidade, bem próximo da igreja. Onde a gente mudou lá para essa casa. E ali a gente começou a ir mais vezes na igreja, que ficou mais próximo. Eu no domingo ali, aquela reunião é a maior alegria, a maior felicidade, uma paz. Ali foi na época quando a minha filha Scarlett me convidou para mim entrar para o grupo da evangelização. Aí nessa época eu entrei, porque antes eu não queria nem saber de grupo. Eu ia para a igreja, mas não era uma pessoa firme.
Mesmo eu estando passando por aquela luta, tendo tido muitos milagres, mas ali saiu aquela dúvida que eu vivia, aquela incredulidade, aqueles pensamentos negativos, saiu tudo nesse dia. Ali eu passei a ter outra vida. É tanto que quando a gente mudou para essa outra casa, tudo que a gente precisava a gente ganhou. Umas tias que eu tenho mandou perguntar se eu queria algumas coisas que elas tinham ali, e tudo semi-novo. Ali ela doou tudo aquilo, a gente conseguiu móvel, cama para as meninas dormir. Nessa época a Scarlett também já tinha casado. Ela casou, ela viajou para São Paulo, mais o marido. Ali ficou eu, mais a minha filha Scarlett e meu esposo Avelino, naquela casa. Ali a gente estava mais firme, cada vez mais firme. Aí a Carol também, firme na fé, a gente já passou a fazer o trabalho de Deus. A gente já ia junto fazer a obra. Aquilo ali eu fiquei tão feliz, porque eu fui escolhida ali para fazer aquele trabalho junto com ela, onde a gente ia fazer núcleo, as duas juntas, no bairro. Ali ela já sabia andar na moto, a gente pegava já ia de moto para os bairros, toda semana a gente ia lá. E aquilo era o maior prazer que a gente tinha de estar ali naquele lugar fazendo aquele trabalho, levando a palavra de Deus para aquelas pessoas, reunindo pessoas, fazendo os convites para aquelas pessoas, todos os domingos estar na igreja. Ali a gente continuou na fé, firme, agradecendo a Deus todos os dias por tudo que Deus tinha feito nas nossas vidas. Aí chegou o tempo que a minha filha Scarlett voltou de São Paulo, aí veio a Balsa, mais o marido. E ali a gente ficou mais unida ainda, porque eu vi ali minha família já todos dentro da igreja, buscando a Deus. As minhas filhas tudo buscando a Deus, a Carol estava bem, estava transformada, a Scarlett casada, transformada, todos na mesma fé, unidos. Meu esposo, ele não ia muito na igreja, mas de vez em quando ele ia. E ele continuava ainda naquele jogo de baralho dele. Mas aí eu já também não comecei mais a falar mais nada, eu deixei, entreguei para Deus. Eu disse, meu Deus, o Senhor que vai resolver isso aí. Eu entrego nas tuas mãos eu entrego meu filho David, entreguei tudo para Deus. Eu disse que eu não ia mais falar, mais fazer comentários sobre nada. E ali eu passei a confiar em Deus. E ali eu dei continuidade na minha vida, fazendo algumas coisas para a gente também ter como sobreviver. E ali ver outras pessoas também morarem junto com a gente também. E ali tudo era umas pessoas unidas, vivendo aquela fé, maior alegria, maior paz. E meu esposo, daquele jeito. Só que ali eu tinha mais tranquilidade, eu tinha paz, eu tinha sossego. Na minha mente eu não tinha mais aquelas perturbações de malícia, de maus olhos, maus pensamentos. Eu não tinha mais aquelas dúvidas, eu não tinha mais aqueles pesadelos de espírito. Eu não manifestava mais com demônio, fiquei liberta. Nunca mais eu manifestei com nenhum espírito, eu vivia uma vida tranquila. E aí fui só agradecer a Deus, porque eu estava livre, estava liberta daqueles pesadelos, daquela maldição, e fui curada, fui liberta. Houve uma transformação de dentro para fora, porque ali eu passei a viver, porque antes não tinha vida, antes era pesadelo, era sofrimento, era vergonha, decepção, porque cada vez que eu passava mal, para mim era uma humilhação, ali era algo muito ruim. Porque só quem sabe como é dolorido é quem já manifestou com espírito mal no corpo. Como a gente fica depois cansado, doída. E em você ter se libertado disso, você só tem que agradecer a Deus. Mas ali eu passei a obedecer. Daquele dia em diante eu aprendi algo muito importante. Que cada vez que surgia um problema, eu ia buscar mais a Deus. Eu ia jejuar mais. Sempre que surgia um problema eu fazia isso. Eu aprendi. Porque antes tudo que acontecia eu tinha que pedir ajuda para o pastor, pedir ajuda para os obreiros. E daquele dia em diante eu já passei a exercitar a minha fé. Eu comecei a ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais. Já buscava nas madrugadas, ali eu fazia propósito. Eu dormia no chão, buscando a Deus, propósito de passar a noite ali com pano de saco, buscando ali para não dormir. Então eu botava ali um pano no chão, uma toalha, e ficava aquelas noites ali, aquelas madrugadas, buscando a Deus, buscando, agradecendo, buscando o Espírito Santo cada dia mais ainda e meditando na palavra. Foi isso que eu aprendi, que quanto mais vier problema, mais eu buscar a Deus, mais eu buscava Ele, mais eu buscava. Foi isso que eu aprendi. E hoje eu continuo fazendo isso. Quanto mais surgir problema, mais eu vou buscar a Deus. E aí ler mais a Bíblia, orar, jejuar, confiar, crer. Porque é isso que a gente tem que fazer. Não tem outra saída. E para mim foi isso que valeu a pena fazer. Hoje eu só agradeço a Deus pelo livro A Grande Descoberta e por aquele dia que Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Quando eu conheci
aquela palavra de que Jesus é a dose mais forte dentro de mim, e aprendi a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e buscar essa fé, foi o que houve a mudança dentro de mim. A perseverança, não desistir, não desanimar, lutar até o fim, nunca desistir.